Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa meditação da Palavra de Deus, o Santo Evangelho, nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Nos coloquemos na presença de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, manda-nos o Espírito Santo, porque precisamos dele para nos auxiliar em nossos limites, em nossas fraquezas e vivemos a tua vontade. Amém. Continuamos a nossa leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 30. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde o sempre a eles ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui Paulo reconhece, em primeiro lugar, a nossa fraqueza. Não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir, somos tão limitados, mas em socorro dessa fraqueza, em auxílio da nossa limitação, vem o Espírito. O Espírito de Deus, a vida de Deus, vem completar aquilo que humanamente falta em nós, no nosso relacionamento com Deus. E quando nos deixamos guiar e sermos tocados e preenchidos pelo Espírito Santo, ele nos conduz à intimidade com Deus. Por isso que precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso precisamos todos os dias clamar a sua presença. Todos os dias pedir que ele complete aquilo que falte em nós, que ele fortaleça a nossa fraqueza. Só assim vamos ser capazes de viver o projeto de Deus na nossa vida. Porque o nosso humano chega até certo ponto, mas depois precisamos desse socorro, dessa graça de Deus, precisamos do próprio Espírito do Senhor que venha completar aquilo que falta em cada um de nós. E ao final a gente vê o plano de salvação de Deus, que é um plano de amor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como é importante nós entendermos isso, né? E até talvez colocar no lugar visível da nossa casa, principalmente quando parece que os problemas vêm e a gente acaba até se revoltando contra Deus, sendo injustos com Deus, como se Ele não se importasse com a nossa dor, com as nossas tribulações, mas precisamos nos recordar todos os dias dessa verdade. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos verdadeiramente o Senhor e buscamos a sua justiça, buscamos o seu reino, tudo nos vai ser dado por acréscimo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E depois Paulo nos mostra o caminho que Deus percorre. Aqueles que Deus ama, Ele predestina. Ou seja, Deus tem um caminho, Deus tem um sonho para cada um de nós, sempre preservando o nosso livre-arbítrio, que podemos escolher dizer não
a essa predestinação, mas Deus já tem um sonho para cada um de nós. E aqueles que Deus dá essa predestinação, Deus justifica, Deus torna justos. E aqueles que Deus torna justo, Ele também os glorifica. E a glória é a sua presença, a vida eterna, a grande herança que nós vamos receber. Amar, predestinar, chamar, justificar, glorificar. Esse é o caminho de salvação que Deus quer realizar em cada um de nós através do Espírito Santo. Então pensamos que o Espírito Santo nos ajude a perceber quanto nós somos amados por Deus, o quanto somos predestinados, ou seja, Deus tem um sonho, um plano de salvação para cada um de nós. Somos chamados, Deus nos chama pelo nome e para realizar uma missão. E Deus quer nos tornar justos, nos purificar dos nossos pecados e nos fazer dignos de estar na sua presença, para nos conceder a glória eterna. Meditemos o Salmo 12. Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, minha querida irmã, meu querido irmão, a bênção, o Espírito desse Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, compartilha com alguém essa mensagem, inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e fique sempre com Deus.